E como que tem que estar a sua parede para receber uma aplicação de stencil? A parede não pode ter nenhum tipo de patologia. O que são essas patologias? Não pode ter umidade, não pode ser uma parede que já tenha floração de fungo, não pode ser uma parede que esteja descascando, com deslocamento, oca. Então a parede ela tem que estar sem nenhum tipo de patologia, tem que ser uma parede de boa qualidade. Por quê? Quanto mais lisa e mais bem acabada a sua parede, melhor vai ser o seu acabamento com o stencil. Então você vai ter mais facilidade de aplicação e a aplicação vai ficar bem bonita e bem refinada. Então aplicações em parede com textura fina, a gente consegue fazer a aplicação? Consegue, mas não fica um acabamento tão bom. Então qual é a parede ideal? Uma parede que esteja emassada e que tenha uma película de tinta acrílica por cima. O que é essa película? Que ela seja pintada com uma tinta acrílica e pode ser da cor que você quiser. Essa é a parede ideal. Temos exceções, por exemplo, hoje em dia a gente vê aqui no Brasil cada vez mais paredes de drywall e parede com acabamento de gesso. Se a sua parede é de gesso ou foi feita com as placas de gesso de drywall, você vai precisar tomar uma atenção especial. A primeira, tente descobrir o histórico dessa parede. Se a sua parede teve o acabamento com gesso, ela tem que ter recebido um primer ou um fundo preparador antes da aplicação da tinta. E eu vou explicar por que isso é importante na aplicação do stencil. A gente faz a fixação do stencil com as fitas nas extremidades ou então a gente utiliza cola. Então a película do fundo ela tem que estar bem aderida à massa ou ao gesso, senão quando a gente tirar vai arrancar. Então, para as paredes de gesso, é importante que tenha esse primer antes da aplicação da tinta. Por quê? O pó, o gesso, ele é poroso. Quando a gente passa, imagina que aqui é a minha placa de gesso ou o meu acabamento em gesso. Ele é poroso. Se eu vim aqui passar a tinta por cima, vai criar uma película por cima. Vai ficar perfeito, normal. Mas se eu colocar alguma coisa em cima e puxar, no caso a fita ou a cola, o que vai acontecer? Vai tirar essa película que estava ali. Por quê? Ela não tem aderência com a base. Isso assim, é importante isso. Qualquer coisa que você for colocar na parede, ela vai descascar com muita facilidade. Então, para quem tem parede com acabamento em gesso ou uma parede de drywall, é importante que ela tenha sido aplicada antes da tinta acrílica, tenha passado um primer ou um fundo preparador. Hoje em dia também já tem a tinta direto no gesso. Então, se você tem parede de gesso, é importante você ter esse histórico. Eu vou deixar aqui do lado, quando vocês verem o próximo post, um esqueminha para vocês entenderem melhor e isso ficar mais fixo na cabeça de vocês. Então vai ter lá um esquema para quem tem parede com acabamento em massa corrida e tinta acrílica e para quem tem uma parede de gesso ou drywall.